E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo do canal, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outro tipo de forrageira que a gente tem aqui para fornecer os nossos animais. Tendo em vista, né pessoal, que a atividade agropecuária existe desde que tempo é tempo, tá certo? E os altos custos, principalmente nesses últimos anos, acabam por dificultar, né, por tentar inviabilizar a criação de ruminantes aqui no nosso país, tá certo? Então, tendo em vista essas dificuldades em relação à produção de ruminantes, sejam de gado, bovino, ovinos ou caprinos, a gente busca, pessoal, tá plantando, tá fazendo alternativas para que diminua esses custos, tendo em vista que os custos de uma criação intensiva com alimentação ele varia de 30% a 70%, tá certo? Então, para viabilizar qualquer sistema de criação, é necessário ter um estoque de forragem, tá certo? E esse estoque, pessoal, a gente não pode estar fazendo milagre, tentando fazer milagre, a gente tem que ir de acordo com o ambiente que nós vivemos, tá certo? A gente aqui na região agreste, na região do sertão, do nordeste, a gente sabe que temos um sistema de chuva, pessoal, irregular, tá certo? A gente não tem uma média pluviométrica legal, uma média que sirva para todos os anos, para a gente poder fazer nossa reserva de ração. Então vai ter anos que vai ter um regime pluviométrico, um regime de chuvas maior, porém vai ter anos que vai ter um regime bem menor, e tem anos que até a falta de chuva durante 2, 3 anos, que é o caso das grandes secas que acontecem aqui na região nordeste, tá certo? Então, sabendo disso, tendo como base nessas informações, a gente procura plantar, tá certo, forrageiras que são adaptadas aqui à nossa região, que é o caso da palma forrageira, no qual eu falei no último vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Furcrae foetida, tá certo? Que é o nome científico dessa planta aqui, ó, que aqui também é conhecida como pita, piteira, ou como todo mundo conhece aqui, como gravatá, tá certo? Bem, pessoal, os relatos de introdução dessa planta, tá certo? Ela é considerada como exótica, já que ela não pertence, tá certo, à nossa região. Então os relatos da chegada dessa planta à nossa região foi justamente no período pré-hispânico, tá certo? Onde grupos indígenas utilizavam essa vegetação de forma medicinal, tá certo? Aqui na nossa região, os relatos dos produtores é que essa forrageira ela já é usada há mais de 5, 6 décadas, tá certo? E nunca houve relatos de intoxicação, de aborto, de maléfico, né? Relatos maléficos em relação aos ruminantes aqui na nossa região, tá certo? É uma forrageira que ela precisa ainda ser bastante pesquisada, tá certo? O material voltado, o material científico voltado para a pesquisa dessa forragem ainda é limitado, ainda é pouco. Como eu falei para vocês, o TCC do meu irmão foi baseado na oferta, né, da Furcrae foetida para os ruminantes aqui na cidade de Vertente do Lério. E foi bastante dificultoso, pessoal, para a procura de dados, porque não existe tantas pesquisas científicas voltadas para essa planta, tá certo? Na questão de forragem. Outra planta, pessoal, que é bastante semelhante a essa, tá certo? Que também vai ser da família das agaváceas, que é o caso de uma das mais famosas que a gente tem aqui no nosso país, que é a agave cisalana, onde nosso país é um dos maiores, o maior produtor de sisal, tá certo? As plantações com maiores destaques se encontram no estado da Bahia, 93% das plantações, tá certo, do mercado, onde esse sisal ele é utilizado na fabricação de cordas, de redes, de papel, que esses últimos aqui que eu vou citar para vocês eu não sabia, foi através da pesquisa que eu consegui compreender, consegui entender que também esses papéis que são fabricados a partir, tá certo, dos sisals, servem para cigarro, serve também para questão de absorvente e também para fralda, tá certo? São materiais que são usados nesses produtos, confesso a vocês que eu não sabia, descobri através da pesquisa. Porém, existem características diferentes, tá certo? O sisal, pessoal, ele também é utilizado
seus subprodutos, no caso, tá certo? Após retirada das fibras, aquele subproduto que fica nas moendas é utilizado para dar aos animais. Porém, aqui a gente não tem essa cultura. A cultura que temos aqui de utilização das plantações para ruminantes é do gravatá, tá certo? Da Furcrae foetida, como é o nome científico do gravatá. Contando um pouquinho da história, né, do gravatá, agora vamos para uma parte mais específica em relação à planta mesmo. E por que plantar, né? Como eu falei para vocês, o regime pluviométrico aqui é desigual, não tem uma conformidade anual. A gente tem uma média, porém essa questão de média anualmente não funciona. Porque tem anos que vai chover 700, 800, 900 milímetros, porém tem anos que vai chover 100, 200, 300. Enfim, a gente não pode confiar muito nessa média pluviométrica. Então, se eu não tenho uma média pluviométrica, uma média de chuva definida, não tem como eu plantar, tá certo, forrageiras que necessitem de água. Porque a necessidade de água da forrageira, ela vai ser diária, tá certo? Então, se eu não tenho água suficiente, não posso me atrever a plantar uma forrageira que necessite de uma irrigação diária. Aqui o gravatá, a gente vai encontrar inúmeras propriedades semelhantes à da palma, tá certo? Uma das é o sistema radicular do gravatá também ser muito superficial, tá certo? Características de plantas xerófitas que sobrevivem, tá certo? Que conseguem crescer mesmo estando em estado de estresse hídrico, tá certo? Então, outra característica, além do sistema radicular superficial, é também a abertura de estômatos, pessoal, que é semelhante à da palma, onde ela vai abrir seus estômatos apenas durante a noite, para captar gás carbônico e assim fazer o processo de fotossíntese, tá certo? Então, essas duas características para o regime de clima que nós vivemos aqui na região Nordeste é de suma importância, tá certo? Porque só assim a gente vai conseguir produzir com baixa quantidade de água, tá certo? Com baixo uso hídrico. Sobre o meio de propagação dela, de como a gente propaga nossas plantações aqui, de como a gente replanta, né, essas plantas para nunca faltar, né, forragem para os nossos animais. Bem, pessoal, a propagação dessa planta é através de clones, tá certo? Onde aqui da base dela, no meio da base dela, vai sair um pendúnculo, tá certo? Que esse pendúnculo aqui é popularmente chamado de pendão ou barandão. E esse barandão ele vai girar em torno de 4 a 10 metros, onde nas pontas desse barandão vão sair bulbilhos, que é justamente os clones da planta mãe, que depois esses bulbilhos vão ser replantados, tá certo? Existem também outras técnicas que depois eu posso mostrar para vocês que alguns produtores daqui fazem na questão da reprodução do gravatá. Mas a ideia principal é que essa planta se reproduz através de clones, tá certo? Na questão de plantio, pessoal, a gente utiliza aqui mais ou menos espaçamento de 2 metros entre as fileiras e de 2 metros entre uma planta e outra, tá certo? Onde quando essa vegetação ela começa a crescer, ela começa a fechar realmente no ambiente e conserva umidade. Vocês observem aqui como a característica da planta, né? Tá certo? Então ela capta muita água através dessas folhas dela. Na chuva ela canaliza, servem praticamente como bicas. Então ela canaliza tudo isso para o seu tronco, fazendo com que, pessoal, ela acumule bastante água. Ela acumula bastante água. O teor de matéria seca dessa planta, ela vai girar em torno de 17%, tá ok? Como eu falei para vocês, pessoal, no vídeo que eu gravei aqui com o Severino do Caprio São Rafael, essas folhas dela aqui, elas podem chegar de 16 a 20 centímetros de largura, de altura de 2 a 3 metros, tá certo? E pés aqui com mais de 100 folhas tranquilamente, dependendo da quantidade de anos. Também outra característica importante, pessoal, que foi avaliada no TCC do meu irmão, como eu falei para vocês, é que independente da idade dele aqui, ele não há perca de nutrientes, tá certo? Foi pesquisado a planta jovem, intermediária, que é a média, e a planta já adulta, e não houve uma perca considerável de nutrientes. Ela tem uma conservação de nutrientes muito boa. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Isso aqui também é como base principal na alimentação dos nossos animais, junto com a palma. A gente fornece junto com a palma cortada. É um pouco mais trabalhoso do que a palma, porque a palma já existem maquinários para fazer esse corte, tá certo?
para fornecer para os animais, lá motores, né, já próprio para isso, para fazer o corte na hora de fornecer. Aqui a gente é manual, tanto para tirar, tá certo, as folhas e carregar até nosso galpão, como também para cortar de forma manual esse corte. Porém, é uma vegetação que a gente pode contar muito com ela. Como eu falei para vocês, aqui foi mais uma pesquisa de forma empírica em relação aos produtores, quando eles citaram que diminui, tá certo, os carrapatos, ele age como uma ação carrapaticida. Também, pessoal, como controle de verminoses, os animais afinam o pelo. Então isso é tudo o boca a boca dos produtores e a gente não pode desconsiderar, tá certo? Já que é uma planta que já é fornecida aqui há relatos de 50, 60 anos e a experiência do produtor rural aqui também é muito válida, tá certo? Independente se não houve pesquisa científica em relação a isso tão aprofundada ou não. Se houve ou não, né, no caso. A gente tem que levar em consideração nossos produtores, a idade, os produtores aí que desde muito jovens plantam essa planta e fornecem para os seus animais. A gente é de extrema importância, tá certo? Os relatos de cada um deles, beleza? Então isso é o que eu queria passar para vocês hoje sobre mais uma forrageira que a gente pode contar aqui para plantar tanto no agreste como no sertão e fornecer para os nossos animais. Caso vocês queiram dar uma pesquisada melhor, um material de estudo, vocês podem ir na internet aí e colocar a utilização da Furcrai foetida, tá certo? Na alimentação de ruminantes no município de Vertente do Lério. O TCC está lá como Daniel Bezerra do Nascimento, tá certo? O autor do TCC. E é um material de apoio muito bom para vocês. Vão lá, pesquisem, tá certo? E difundam mais essa forrageira, né? Para dar um suporte para os produtores aqui da nossa região Nordeste. Pedir também a vocês, pessoal, que seguem aí o canal, que se inscrevem no canal, que são inscritos. Se inscreva aí no canal também do Caprio São Rafael, ajudar nosso amigo Severino a chegar nos 2.000 inscritos, tá certo? Aí um alô também para o amigo Bento, do canal Lugares que eu ando também, que tá aí fazendo um belo trabalho, divulgando os animais dos produtores, indo de feira em feira, mostrando os preços e deixando todo mundo com muita informação sobre a questão de comercialização dos animais, beleza? Então sigam lá o meu amigo Severino lá no Caprio São Rafael para ele chegar aos 2.000 inscritos. Se vocês gostaram aí desse vídeo, pessoal, deixe seu joinha, compartilha, ativa o sininho aí da notificação, se inscreve no canal e muito obrigado, tá certo? Então durante a semana, durante os próximos dias a gente vem com mais vídeos de algumas outras forrageiras, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. O melhor da poesia cantada.